Continuando aquela conversinha que a gente estava tendo sobre indicadores de empresas, hoje eu vou falar para vocês meus 4 indicadores favoritos. Entre todos, o que eu não deixo de olhar toda vez que eu vou começar a analisar uma empresa numa análise bottom-up. Vamos nessa! Antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar. Ajuda a gente deixando um comentário aí embaixo, fala pra gente qual é o seu indicador favorito, responde a gente no Insta, participa, no geral. Vamos nessa. Sem mais delongas, o primeiro indicador que eu gosto de ver, sempre não falta na minha análise bottom-up, é o PL, ou o preço sobre o lucro de uma empresa. E mais importante do que analisar o PL, que para mim é um indicador fundamentalista de preço da ação, mais importante é você analisar esse PL ao longo do tempo. E a gente falou já sobre o PL no vídeo anterior e usou a Sanepar como exemplo. A Sanepar está com PL hoje, 2021, mais baixo do que o PL histórico. E você tem que entender o porquê desse PL estar mais baixo. E o que acontece é, com as medidas do governo, com a crise de saúde pública que a gente está vivendo, o que acontece é que as empresas do setor elétrico, de transmissão, as empresas de saneamento, que são empresas básicas, elas acabam tendo o reajuste um pouco segurado pelo governo. E aí os investidores acabam ficando ali, opa, será que essa empresa vai conseguir se recuperar, vai conseguir passar por essa fase? E isso acaba puxando um pouquinho para baixo o preço dessas empresas, mas pelo menos na minha concepção é uma coisa passageira. Enquanto que a WEG, por exemplo, está vendo um PL histórico muito mais alto do que o comum para essa empresa. Isso se dá pelo excesso de capital estrangeiro vindo a partir de fundos de investimento para a empresa deixou de ser uma empresa só de equipamento para se tornar uma empresa de tecnologia e com essa flight to quality que a gente tem visto nos últimos tempos. Número 2, dívida líquida sobre o lucro da empresa. Muitas vezes a gente faz dívida líquida sobre EBIT, sobre EBITDA, lembrando que EBIT e EBITDA são lucros operacionais da empresa antes de taxas e amortizações e vai variar um pouquinho de acordo com o mercado que a gente está avaliando. Às vezes eu uso o lucro mesmo, às vezes eu uso o lucro líquido, EBIT e EBITDA varia um pouco. Bom, a dívida líquida sobre o lucro basicamente é você analisar quanto que aquela empresa tem de dívida, lembrando que é normal empresas trabalharem um pouco alavancadas sobre o lucro daquela empresa naquele determinado período de tempo avaliado. E para a gente, valores entre 2, 3, valores mais baixos até, são valores que mostram para a gente uma gestão conservadora daquela empresa, uma gestão que não precisa adquirir dívida para continuar as atividades operacionais daquela empresa, às vezes até mesmo para reinvestir e crescer. Um grande exemplo disso é a Ambev, por exemplo, que sempre teve uma dívida líquida muito bem controlada. Então, é uma empresa que, assim, risco de, por exemplo, falência porque não conseguiu pagar uma dívida, é uma coisa muito distante da realidade dela. Enquanto que a gente tem empresas também muito boas, muito grandes, como a Suzano, que se super alavancou, por exemplo, para conseguir conquistar o market share mais alto. Então, é um indicador muito interessante para a gente usar para avaliar a dívida, o quão endividado, o quão seguro é investir naquela empresa. Número 3, eu já falei aqui que eu gosto bastante também, margens da empresa. Margens bruta, EBIT, EBITDA, margem líquida. Eu gosto sempre de olhar as margens da empresa, porque para mim mostra o quão bem aquela empresa consegue gerar o capital, o quão fácil para aquela empresa é gerar capital. E quando a gente tem um governo que regula a atividade da empresa, essas margens elas podem ficar cada vez mais apertadas. Ou se você tem um outro player competitivo entrando no mesmo mercado, a empresa que tem margens mais abertas tem mais espaço para fechar essas margens e gordura para queimar, basicamente. A gente já comentou isso aqui também, a gente usou a Ambev como exemplo também. A Ambev ela sempre teve historicamente margens muito boas. Então, se começam a ter outros produtos invadindo o mercado, a Ambev consegue usar o grande ganho de escala que ela teve para comprimir cada vez mais essas margens e conseguir continuar ali vendendo produtos com eficiência a partir dessas margens mais apertadas. Mesmo que ela lucre um pouquinho menos por produto que ela vende, a margem garante com que ela continue competitiva no mercado.
Número 4, ROI e ROIC, que é o retorno sobre a equity e o retorno sobre o capital investido, invested capital, que são duas formas de você avaliar quão produtiva é aquela empresa para o investidor. Para cada real investido ali naquela empresa, para cada real de patrimônio daquela empresa, quanto que ela consegue produzir, quantos por cento daquilo ela consegue produzir para a gente. E quanto mais alto o ROI e o ROIC da empresa, e geralmente eu uso o ROI e o ROIC para avaliar empresas dentro de um mesmo setor, quanto mais alta aquela empresa, mais competitiva ela é naquele setor. Então, se você tem uma empresa com ROI de 30 versus uma empresa com ROI de 5, você sabe que aquela empresa com ROI de 30 é uma empresa mais competitiva. Para cada real que você injetar nela, você vai ter um aumento de competitividade, um aumento de espaço, de ganho de capital, de fluxo de caixa para aquela empresa maior do que as demais. E como um bônus aqui, a gente vai falar um pouco do Shareholders Yield, que eu acho interessantíssimo. Ele é um pouco mais profundo, um pouco mais pormenorizado do que o Dividend Yield. O pessoal da Suno já falou sobre ele, acho que o Thiago Reis gosta bastante desse indicador fundamentalista, e eu acho muito interessante porque ele, ao invés de pegar só a quantidade de dividendos pagos naquele ano por aquela empresa em relação ao capital daquela empresa, ou melhor, em relação ao preço das cotas vezes o número das cotas, o que o Shareholders Yield faz é o seguinte: ele leva em consideração a quantidade de dividendos pagos, quantidade de ações recompradas. Lembrando que quando a empresa recompra ações, você tem menos ações disponíveis no mercado, ela guarda aquelas ações em tesouraria, e as ações, por ter menos ações disponíveis no mercado, elas passam a se valorizar mais. Então ela leva em consideração o dividendo, as recompras de ações e a quantidade de dívida que aquela empresa quitou naquele determinado espaço de tempo, e divide isso tudo sobre o preço das ações vezes o número de ações. Então é um indicador para a gente que gosta de investir de longo prazo, em longo prazo, que gosta de empresas que pagam bons dividendos. Mostra pra gente um valor um pouco mais aproximado da realidade, porque às vezes aquela empresa naquele ano específico ela não pagou dividendo, mas ela optou por quitar uma dívida, por exemplo, ou ela não pagou dividendo por algum tipo de taxação, por algum motivo nesse sentido, mas fez recompra de ação. Então é um indicador melhor do que o Dividend Yield, ou pelo menos mais completo do que o Dividend Yield. Bom, era isso aí. Falou!